Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula, atividade de fixação de matemática, anexo do roteiro da semana do dia 28/9 a 9/10. A atividade é do dia 2. A atividade é do dia 2/10. Eu ia colocar 2/9 aqui, mas é 2/10, tá? Vamos lá? Medidas de comprimento de área. Calcule a área de cada figura em centímetros quadrados. Ele pede para você calcular aqui quanto é a área, né? Ele me dá aqui que o quadrado mede 1 centímetro, né, de largura e 1 centímetro de comprimento. Eu lembro que lá no livro eu estudei que a área, aqui ó, para calcular a área, eu multiplico a largura vezes a altura, né? O comprimento vezes a altura. Então, eu tenho aqui, ele me diz que ele tem 1 centímetro, 1 vezes 1, eu tenho 1. Então, eu tenho 1 centímetro quadrado cada quadradinho. Então, o primeiro aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho 9,5 e 10, né? Porque esse aqui, metade de um quadrado com metade do outro, forma um quadrado. Então, no primeiro aí eu tenho 10 centímetros quadrados. Vamos ver aqui o próximo. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui esses dois vai formar 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 centímetros quadrados aí nessa área. Dessa área pintada de quadrados e meio quadrados, né? Aqui azul, vamos ver? 1, 2, 3, 4,5, né? Então, 4,5 centímetros quadrados eu tenho nessa minha figura azul. Letra A. Cristina está colando quadrados coloridos cujos lados medem 1 centímetro em uma folha de papel retangular. Quantos centímetros ainda faltam para ser preenchido com os quadrados de Cristina? Bem, eu primeiro preciso saber quanto tem de área, né? Eu preciso saber quanto é a área desse retângulo. Então, eu tenho aí, eu vou contar aqui quantos quadradinhos eu tenho, porque cada um quadrado mede 1 centímetro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu tenho 7 e do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4. Coloquei 4 aqui. Então, 7 na minha horizontal, 4 na minha diagonal, né? Então, já posso calcular a minha área, né? Que é a largura vezes a altura. Então, eu tenho aí 7 vezes 4. 7 vezes 4 são 28. Então, a minha área desse retângulo é 28 centímetros quadrados. Bem, eu quero saber quantos faltam ainda ser completado, né? Sem eu fazer o desenho aí. Então, é só subtrair. Se a área é 28, né? Eu vou subtrair menos a quantidade de quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho já 10 quadradinhos, 10 centímetros quadrados preenchidos, de um total de 28. Então, eu faço a subtração. 28 menos 10, que dá 18. Então, faltam ser preenchidos 18 centímetros quadrados. Acertaram essa daí? Descubra qual é a área da figura azul ao lado, mas sem terminar de quadricular, né? Só observando aí os quadradinhos que já tem. Bem, ele diz aqui que ele mede a largura 1 e o comprimento 1 centímetro, ou seja, eu tenho 1 centímetro quadrado de área, né? Minha área é esse total aqui dessa área pintada dentro do quadradinho, né? A minha área. Então, eu tenho 1 centímetro quadrado. Então, ele quer que você diga quanto tem aí, né? Descubra qual é a área da figura azul ao lado, mas sem terminar de quadricular. Eu preciso saber quantos quadradinhos eu tenho de altura aí da minha largura ou da minha altura, né? Vamos dizer aqui que é a altura. Eu tenho aqui, ó, aí aqui corresponde a 2 que está faltando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui na minha altura eu tenho 5, né? Agora, vamos ver aqui na largura quantos quadradinhos ele tem. Bem, aqui ele está me dizendo que tem 1, ó, que corresponde a 1 que está faltando. E aqui ele está me dizendo que corresponde a 1 também. Então, eu tenho de largura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 quadradinhos aí de largura.
A área eu sei que é altura vezes larguras, então eu vou multiplicar 5 vezes 7. Aí eu vou ter os meus centímetros quadrados de área. Quanto é 5 vezes 7? Respondam aí essa conta de multiplicação, essa operação. E aí você vai ter o resultado aqui da figura azul, tem tantos centímetros quadrados de área. Quanto é 5 vezes 7? Só faz responder aí no seu caderno. Vou deixar aí essa conta para vocês. Questão 4. Observe ao lado o esquema do quintal da casa de Marta, em que cada quadradinho representa um metro quadrado. Desculpa, aqui é metro, né? Não é centímetro. Depois responda as questões. Qual é a área do gramado? Nós vamos calcular da mesma forma que calculamos os centímetros quadrados, né? Vamos lá para o gramado, que é aqui, ó. Do gramado é esse daqui, né? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? 2 de altura. E de largura? Altura e largura, né? Eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Para calcular a área, não precisa, eu só multiplico a altura vezes a largura, então eu vou multiplicar. Por quê? Por que são 2 e 3 aqui? Porque cada um mede, cada espaço desse que corresponde a um quadrado mede um metro, né? Então, são 3 metros de largura por 2 metros de altura. Então, só faço multiplicar. Então, aí, a área do gramado mede 2 vezes 3. Quanto é que dá aí? Responda. Qual a área do canteiro aqui do outro, né? Aqui eu vou ter 2 quadrados, cada um mede 1 metro. E aqui eu vou correspondente a mais 2 quadrados, que corresponde a 2 metros. Para calcular a área, eu preciso multiplicar a altura vezes largura. Então, eu tenho 2 vezes 2. Ah, faça essa conta aí, hein? Quanto é que dá 2 vezes 2? Eu vou ter os centímetros quadrados. Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui centímetros, mas não é centímetros, são metros quadrados, tá? Então, metros, nós estamos calculando metros e não centímetros. Metro é uma unidade maior que centímetros, né? Então, aqui eu consertei aqui, são metros quadrados. Então, eu vou ter 2 vezes 2, que eu tenho 2 metros de largura, né, o comprimento, e 2 metros de altura, porque cada quadradinho corresponde a 1 metro. Então, 2 vezes 2, eu vou ter aí a área do canteiro. Quantos metros quadrados eu vou ter? Qual a área total do terreno? Então, ele quer saber de tudo, né? Eu vou calcular também a altura vezes largura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa parte aqui eu tenho 6 quadrados. Então, eu tenho 6 metros. E na minha altura eu tenho 1, 2, 3, 4. Nesse lado aqui eu tenho 4. Só faço multiplicar. 4 vezes 6, né? Para calcular a área, eu calculo a altura vezes largura, né? Então, 4 vezes 6, quanto é que dá 4 vezes 6? Faça a multiplicação e você vai ter aí os metros quadrados de toda a área do terreno. Muito bem, vamos para a questão 5. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda-se que cada cidade tenha no mínimo 12 metros quadrados de área verde por habitante. Quantos metros quadrados de área verde deveria ter no mínimo uma cidade com 1.000 habitantes? Você vai multiplicar 1.000 vezes 12, que são os metros quadrados vezes o número de habitantes. Quanto é que você vai ter aí? Faça essa multiplicação, que está bem fácil aí, né? Nós já estudamos multiplicação por 10, por 100, por 1.000. Então, respondam aí, tá bom? Questão 6. Veja o que os amigos estão dizendo e responda as questões. Isso aqui é o João, a Marcela e o Pedro, né? O que o João diz? O terreno da empresa em que trabalho tem a área igual a 468 metros quadrados, João diz. O terreno da Marcela é o dobro, olha o que ela diz aqui, que é o dobro da área de João. Quando eu digo que é o dobro, eu digo que é 2 vezes, triplo 3 vezes, quádruplo 4 vezes. Então, aí eu tenho 468, que é a área do João, vezes 2. Vou fazer essa multiplicação. 468 vezes 2. 2 vezes 8, eu tenho 16. Aqui vai 1. O 1 da dezena vai para a próxima casa. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13, né? Sobe 1 de novo aqui, né? Do 13 da dezena. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Então, aí tem 936. O terreno da empresa que a Marcela trabalha. Vamos ver agora o terreno da empresa do Pedro.
ele diz que tem 1/3 da área do terreno da empresa de Marcela. Então, 1/3 de 936. Olha aqui que eu tenho uma fração de quantidade, 1/3 de 936. Então, ou seja, eu tenho uma fração de um total que ele me dá, de uma quantidade. Então, lembram o que eu faço na fração de quantidade? Quando ele quer que eu calcule uma fração de um determinado número, esse número eu vou dividir pelo denominador, 936, 900, eu tenho 936 dividido pelo denominador, que é o 3. Vamos lá fazer a divisão? 936 dividido por 3, eu vou dividir o 9 por 3, que número, lá na tabuada de divisão, 9 dividido por 3, eu tenho o número 3. 3, volto multiplicando, 3 vezes 3, 9, né? Faço a subtração, 9 menos 9, 0. Próximo número aqui da minha dezena, eu vou descer para poder dividir aqui, né? Desço ele, faço 3 dividido por 3, eu tenho o número 1, né? 1 vezes 3, volto multiplicando, 3. Tenho aí 0. 3 menos 3, 0. Faço subtração, né, desses dois. Ainda tenho aqui o 6 da unidade ainda para fazer a divisão com 3. Então, eu vou descer aí o número 6 também, né? 6 dividido por 3, eu tenho lá na minha tabuada 6 dividido por 3, eu tenho 2, porque 2 vezes 3, volto multiplicando, são 6 e faço a minha subtração, eu tenho como resto aí 0. Então, 936 dividido por 3, eu tenho 312, é o metro, a área, né? É a área do terreno de Pedro, né? Então, aí, ele tá na letra A, ele pergunta quantos metros tem o terreno de cada empresa. Do João tem 468, da Marcela nós já multiplicamos, 932, e do Pedro nós fizemos a fração de quantidade aí, tem 312 metros quadrados. B. Quantos metros quadrados tem os 3 terrenos das 3 empresas juntos? Eu vou somar, né? 468 mais 936 mais 312, eu vou ter aí 1.716 metros quadrados. Muito bem, eu espero ter ajudado vocês, alunos. Bom estudo e mantenha sua rotina escolar. Até o próximo vídeo.